a gente vem falar de um tema super legal. Aí eu vou falar aqui com o André. Muita gente, às vezes, André, acha que vender é só mostrar o produto, né? A gente fala, às vezes, igual para todo mundo e ninguém responde. Então, parece que você veio contar aqui hoje qual é o jeito certo de falar com cada cliente e como identificar quem é o cliente mesmo. É isso? Exatamente, Antônio. Obrigado aí pelo dia, pela oportunidade, pessoal. A gente tem falado de venda aqui, já tem o quê? Já tem algumas aulas, né? Então, já falamos aí de bastante coisa, já falamos de precificação, que foi uma aula maravilhosa, que é um tema super difícil de precificar seu produto. Tem aí uma formulazinha que a gente simplificou aqui para vocês. Falamos aí de canais, falamos aí como organizar os produtos. Eu acho que tem aí bastante aula que passou. E eu acho que essa agora é super interessante, né? Porque essa a gente vai mexer com a ponta, né, Toninho? Então, a ponta que é o quê? Identificar o cliente, falar com o cliente correto, na hora correta, saber o que falar com ele, ou pelo menos como abordar, usar nossa sensibilidade aí de empreendedor para falar com ele, né? Então, é uma honra para você estar aqui falando com vocês. Nós ajudamos aí já milhões de empresas aí com as nossas soluções de gestão de empresas. Então, até hoje, a gente continua ajudando todas as microempresas do Brasil e mais de 25 países a vender melhor, de maneira mais eficiente. Então, acho que a gente preparou para vocês aqui um conteúdo, basicamente, a gente vai tentar dar algumas dicas práticas, tá? E coisas que possivelmente a gente, com certeza, sabemos que vocês sabem de coisas até mais do que a gente, porque vocês estão no dia a dia aí com clientes, vocês estão no dia a dia batalhando aí. Então, adoraríamos aí ouvir de vocês também um pouquinho dos depoimentos. A última live a última oficina foi super top, né, Toninho? Tivemos aí participações, aprendemos bastante com pessoas na nossa última oficina, ou seja, foi muito bacana e eu espero essa oficina também ter um pouquinho de vocês aí, de contribuição para a gente também, não só contribuir com a gente, mas ensinar também para o pessoal que está aqui assistindo, o pessoal que vai assistir essa oficina daqui um pouquinho nas nossas redes, né? Então, ou seja, pessoal, não fiquem aí vergonhosos de falar, todo mundo que participou das outras, você vê que as pessoas sempre comentam, a gente está sempre participando, então, ou seja, pessoal, a gente espera que vocês também nos ajudem aí hoje a passar os exemplos que só vocês passam no dia a dia, tá? E, Toninho, é isso aí, o jeito que você fala com o cliente faz toda a diferença, você tem razão, tá? E, Toninho, eu vou voltar uma pergunta para você, entendeu? Você já viu assim em algum lugar, ou alguém aqui também pode falar, tá? Às vezes o mesmo produto, dois clientes entram na loja para comprar o mesmo produto. Um compra e o outro não compra. Curioso, né? O que você acha, Toninho, assim? Será que tem alguém aqui que pode falar, assim, de experiências que viveram desse ponto? Você fala assim, caramba, dois clientes, mesmo produto, e eu tava crente que ia vender dois produtos para dois clientes, um comprou e o outro foi embora, o outro... Às vezes o outro até perguntou muito mais, se interessou muito mais, e de repente ele foi embora, não comprou, e alguém sabe, alguém já descobriu por quê, alguém tem alguma dica aqui que aconteceu com vocês? Poxa, compartilha com a gente. E, Toninho, e com você, já passou isso? O que você acha? Olha, eu já passei por isso. Eu queria ouvir aqui se alguém tem algum exemplo e depois eu trago um outro. Pode ser? Quem quer contar um pouco da sua experiência aí com essa história? Podem comentar, galera, podem comentar. Se aconteceu com vocês, podem comentar. Mas vamos lá, vamos puxar então, Toninho. Agora o pessoal Vamos começa a lá. contribuir. Uma coisa muito comum no nosso negócio, André, da Stone, né, das maquininhas, quando a gente vai conversar com um cliente, a gente entende que muitas vezes o cliente ele tem um nível de informação diferente sobre o produto. Ou seja, tem clientes que ele pergunta, 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 porque ele precisa pesquisar, ele quer se informar melhor, ele quer saber todos os detalhes, quer saber como vai funcionar. E tem outros clientes que já passaram por essa etapa. E às vezes a venda é até mais fácil. Às vezes alguém já vendeu até esse produto para o seu cliente, já teve uma indicação, esse produto está vindo de um outro canal. Então, muitas vezes, essa pessoa só quer fechar. Muitas vezes, eu acho que o aprendizado aqui que eu tiro
é que vender bem não é falar muito, é falar certo, né? E não só o que a gente fala, mas entender da onde que o cliente está vindo. É isso, André? É isso, Toninho, você matou a charada, a charada. Eu já comentei isso aqui nas outras oficinas que nós somos uns compradores natos, né? Nós conseguimos comprar bem. Vocês conseguem achar as melhores promoções. Se você faz bolo no pote em casa, ou você vende ali, vamos voltar de novo ao nosso exemplo do pet shop, né? Se você vende ração de cachorro, ração de gato, de pet, o brinquedinho de mascote e tal, você em casa, por exemplo, de algum momento, de alguma maneira, você vai lá, você consegue comprar o produto, você consegue negociar a compra do produto, você compra o produto na margem, né? Que a gente já ensinou aqui também, eu já falei para vocês de precificar, mas você compra o produto na margem e começa a vender, né? E aí você começa a ver que algumas coisas acontecem, tá? Então, acho que, Toninho, você matou a charada. Acho assim que talvez uma dica de ouro hoje que a gente passa despercebido pela maioria das pessoas é: será que eu posso detectar da onde veio esse cliente? Será que eu posso tentar entender um pouco mais antes de pegar esse cliente na loja e tentar sair vendendo para ele? Fazer umas 2 ou 3 perguntas para ele. Como é que você conheceu a gente? Da onde você veio? Sabe? Como é que você chegou até a loja? Sabe? Porque tem, dependendo da onde esse cliente veio, muda completamente o jeito de falar com ele. Completamente. E você tem mais conversão ou menos conversão, dependendo se você fala com ele da maneira correta. Então, 2 clientes interessados no mesmo produto, às vezes um veio do Instagram, ou um veio de um panfleto que você fez, outro veio já de uma indicação, outro veio de um link do WhatsApp, outro já comprou de você há muito tempo. Então, gente, tem vários lugares ou canais que essa pessoa veio. Então, se você conseguir entender isso, você vai conseguir completamente decifrar esse enigma de dizer por que que essa pessoa comprou e eu falei a mesma coisa para aquela pessoa e ela não comprou. Então, esse talvez é um ponto super sensível, requer sensibilidade do empreendedor, requer que você, a mesma sensibilidade de comprar, requer que você tenha sensibilidade também na hora de vender, de perguntar. E tem aquele negócio também, né, Toninho? O olho do dono que engorda o rebanho, né? Não sei como é que é o ditado, mas tem vários estados do Brasil, tem um ditado aí, mas para mim, que eu sou de Brasília, é o olho do dono que engorda o rebanho, né? Talvez engorda o boi, eu não sei como é que a gente poderia chamar, mas o dono tá ali, ele tem aquela percepção, aquele sonar, aquele radar, né? E olha o cliente e fala assim, ah, e aí, de onde você veio? Então, eu acho assim, a gente tem que pensar, vamos falar assim de coisas populares, tá? Que acontecem no dia a dia com vocês, tá? Vamos pegar a primeira. O cliente veio de um material que vocês fizeram. Seja ele um panfleto, seja ele um cartaz, seja ele um PDF, seja ele um catálogo. A gente já falou de catálogo aqui. Quando você tem um catálogo digital, ele é muito mais fácil de ser compartilhado do que um catálogo de papel ou um catálogo em PDF. Quando você compartilha um catálogo em PDF, a pessoa perde o contato de quem era o dono do PDF, ou quando você compartilha uma foto ou um áudio, você, quando a pessoa recompartilha com os amigos, ou a rede deles, ou a família, ou o grupo de pessoas, na maioria das vezes você perde esse rastro, né, de que aquilo era você. Então, se o seu PDF não está muito bem organizado, você perde aqueles clientes. Então, um catálogo digital é bom porque quando a pessoa compartilha com outra, por exemplo, Toninho, eu gosto de tomar vinho. E aí, de repente, eu pergunto, Toninho, você conhece algum vinho, sei lá, um vinho da Serra Gaúcha? E você fala, André, conheço uma pessoa que vende esse vinho e tal, então você pega e recomenda para mim. Aí eu pego e recebo aquele material. Dependendo de como eu recebo aquele material, vem dúvidas, né? Eu tenho, se o material é muito bem feito, algumas dúvidas são tiradas. Se o material é mal feito, vai ter um montão de dúvidas. Eu já chego na empresa da pessoa, por quê? Porque você me compartilhou comigo. Eu confio em você, Antônio. Então, cara, possivelmente eu vou chegar nessa empresa e falar, cara, se o Tony me compartilhou, eu possivelmente confio um pouquinho mais. Então, eu chego na sua empresa com um montão de dúvidas. Se eu já dou um material mais completo para essa pessoa, um catálogo com detalhado, com descrições detalhadas, com título detalhado, eu já consigo chegar, essa pessoa já chega na sua empresa com um pouco mais de dúvidas tiradas e ela vai perguntar coisas de preço, ela vai olhar, a gente já falou sobre isso aqui também em outras oficinas, o tipo de armazenamento que você está fazendo, se você é uma pessoa profissional, se você tem um local que inspira confiança, né? E aí a pessoa chega lá com um pouco mais de informação. Então, primeiro ponto é, esse cara veio de um material, gente, essa pessoa veio do material, ele tem, às vezes ele quer tirar dúvida,
e você tá doido para vender para ele, e chega uma pessoa que já foi atendida, que já veio recomendada, e vem uma pessoa de um panfleto, essas duas pessoas são completamente diferentes. E uma você quer vender e o cara já vem direto no preço e no desconto, e você fala, uau, fechei a venda. E o outro vem, não, calma aí, eu tenho um monte de dúvida. Eu tenho um monte de questões. Se você não tiver sensibilidade, fala assim, esse cara veio, deixa eu ver da onde. Cara, como é que você achou a gente? Ah, não, fulano aqui me recomendou, mas não me falou muito bem e tal, então eu... E você capta naquele momento que a pessoa está querendo, primeiro, antes de comprar o seu produto, ele está querendo primeiro tirar todas as desconfianças dele. Se você não tira as desconfianças dele, ele não compra seu produto. Ele sabe do produto, ele queria o produto, ele sai da sua loja porque ele fala assim, além de eu não ter as informações que eu queria, eu ainda fiquei desconfiado da pessoa e eu fui embora e vou comprar em outro lugar, mesmo outro lugar que às vezes eu não tenho confiança, mas a pessoa me entendeu melhor e ela teve mais sensibilidade. Então, gente, é muito importante, muito importante. Isso é uma dica de ouro. Saiba da onde o seu cliente está vindo. Tenta perguntar de onde você veio, sabe? Como é que você me conheceu? Onde você chegou? Quem é a pessoa que falou de mim? Então, esse é o primeiro ponto. Eu acho que tratar esse cliente com seus materiais bem feitos é o primeiro ponto, super importante, que é um catálogo, uma vitrine dos seus produtos, né? Esse é um ponto super importante. Segundo ponto, a indicação, que eu abordei os dois. Então, será que esse cara veio de indicação? A pessoa que indicou ele já comprou? A pessoa que indicou ele é uma pessoa que conhece você bem? Sabe, a pessoa que indicou ele já é uma pessoa que tem, assim, propriedade de falar, ele já explicou bem, não explicou, te deu um contexto mínimo, não deu contexto mínimo, você tem que dar esse contexto quando ele chega lá. Então, eu acho, Toninho, esses dois pontos, eu tenho mais dois pontinhos aqui, mas o que você acha? Esses dois pontos são, assim, talvez a peça-chave, tá, gente, para você decifrar essa pergunta que eu e Toninho provocamos para vocês. Por que um compra e por que o outro não compra? André, acho que tem uma coisa super importante que você falou aqui, que é de indicação, né? E aí, como o exemplo que eu mencionei, muitas vezes a pessoa que está indicando já até faz a venda por você, dependendo do quão bem ela faz. Ou ela pode falar muito mal, né? E detonar aquele seu serviço, o seu produto, ou ela pode falar muito bem. No mundo de hoje, assim, o que você acha que o empreendedor que está assistindo a gente aqui poderia fazer para estimular a indicação? Porque como é que você pode transformar os seus clientes em fãs e como é que eles podem, muitas vezes, inclusive, trazer mais pessoas? Tem alguma forma da gente incentivar isso que você sugere aqui? Ótima pergunta, Toninho, ótima pergunta. Olha só, eu falei para vocês duas oficinas para trás, que a gente tem, nós microempresas, nós temos só uma única vantagem de um grande varejista: a personalização, o atendimento ao cliente. É a única coisa que a gente consegue ganhar. A gente não vai conseguir ganhar em preço, não vai conseguir ganhar na infinidade de produtos que esse cara tem, no estoque que esse cara tem. Não tem como ganhar de um cara grande. Esse cara compra containers e containers de produto e não tem como ganhar dele. A única coisa que a gente tem vantagem, que eles não têm, e eles não têm como ganhar da gente, é na personalidade, no tato com o cliente, tá? No carisma com o cliente. Então, esse é um ponto importantíssimo que responde a sua pergunta, Toninho. Se a pessoa não tratar de fazer isso naquele momento que você está atendendo, que é o único momento que você pode ganhar desse grande varejista, que é atender o cara bem, explicar bem, dar o atendimento que ele precisa, gerar a confiança que ele precisa, essa pessoa, ele não só sai seu fã, como ele recomenda para 10 pessoas. Essa pessoa é capaz de sentar num restaurante e tá comentando com alguma coisa e falar assim, e tal, pô, onde você comprou essa capinha do telefone celular? Rapaz, comprei da Eliane Costa. Eliane Costa? Fica ali, ó, na esquina ali, a loja dela, eu comprei dela. E ela cara, e outra coisa, eu tive problema com ela e ela trocou pra mim a capinha e ela fez tudo e tal, não sei o que, não sei o que. Recomendo muito, não compra na Amazon não, compra com ela. É assim que o cara faz. Pô, agora, se ele também não gosta de você, ele fala, não, ele fala pra 20. Não inventa não, vai lá comprar em outro lugar que lá é complicado, entendeu? Então, gente, essa parte, essa vantagem competitiva que vocês têm, anotem isso, gente, é a única hora que a gente consegue ganhar de um cara grande, tá? A única hora, não tem outra hora que a gente consegue ganhar do cara grande. Preço, você vai vender mais caro porque você compra mais caro dele. Mas a personalização, o atendimento, o senso de urgência que você consegue resolver, então essa parte responde esse ponto, Toninho, que vocês têm que ser muito sensíveis com isso para que esse cara indique. Uma dica muito importante
que trilha o sucesso de uma empresa, seja ela pequena e grande, mas a micro mais ainda, é que toda empresa tem que ter captação e tem que ter recomendação. Se você só tem captação, é um mau sinal, tá? Se você tem que fazer sempre marketing, publicidade, panfleto para trazer cliente novo, e o cliente não vende recomendação, você está pecando na sua empresa. E se você também não tem clientes novos e só vem clientes que já compram com você ou que foi recomendado, também está pecando, porque você está deixando de ter clientes novos. Então, um ponto que você tem que anotar aí, tá? Toda empresa tem que ter captação e recomendação, os dois juntos, não pode ter só um ou outro, tá? E aí vem as outras duas perninhas do ponto que eu falo. O cliente veio de uma indicação, cliente veio do seu catálogo de produtos, cliente veio de uma publicidade, que é captação, esse cliente veio de um panfleto, esse cliente veio de um outdoor, esse cliente veio de um post no Instagram, esse cliente veio de alguma publicidade que você fez, tá? E o quarto ponto é, ele já era um cliente. Se ele já era um cliente, primeiro que assim, às vezes você não tem condições de detectar todos os seus clientes, de olho, né? Você não consegue, às vezes comprou um ano atrás, você não lembra e tudo, é normal, super normal, tá? Não é porque... Mas, desses 4 caminhos de vinda de cliente, você consegue separar ele e dizer, olha, quando o cliente já comprou de mim, já é uma pessoa que confia em mim, já veio, esse eu falo desse jeito. Quando o cliente veio de publicidade, ele veio cheio de dúvida, cheio de dúvida. Ele sabe, ele veio por outros motivos, ele veio porque impactei ele no momento que ele mais precisava, impactei ele no momento onde ele simplesmente quis testar, porque o cara que vem de publicidade fala assim, aí, ó, vou lá na LN lá, e vou tentar comprar aquilo lá dela, e ele veio totalmente sedito, nem te conhece. Então, esse cliente já veio de indicação, de recomendação, aí é outro ponto. Então, esses 2 pontos, esses 4 pontos, você tem que entender bem para você classificar esse cliente e você conseguir extrair o máximo de venda dele. O que você acha, Toninho? Faz sentido? Total sentido, André. Eu acho Alguém que é aqui bem. pode contribuir com a gente? Será, Toninho? Alguém pode contribuir com a gente se fazem esse tipo de coisa no dia a dia? Se é útil? Pessoal, vocês se identificaram um pouco com isso, assim, de passar por problema na venda mesmo, sabe? De falar, cara, não consegui fechar. Tem gente que eu já vi, assim, gente falar assim, não, o cara chegou aqui, perguntou o preço, pediu desconto e eu vendi. Aí o outro cara chegou, eu falei o preço, deu desconto e ele foi embora. Você fala, caramba, deu o mesmo desconto. Alguém já passou por isso? É um problema super comum, tá? A gente não saber de onde o cliente veio e, por isso, a venda não é a venda padrão como deveria ser. O que vocês acham, pessoal? Alguém quer contribuir? Ensinar um pouquinho para a gente? Fiquem vergonhosos, não. Cristiele, você sempre está aqui, Cristiele. E aí? Conta pra gente, Cristiele. O que é que você... Qual é o segredinho aí, o tempero mágico aí? Hoje tem bastante gente aqui, hein? Oi, para Vamos, Eliane. falar? Claro. Tá. Já citou meu nome, vou me manifestar aqui. Bora. Eu já trabalhei com loja online, com loja virtual, né? E uma pequena experiência que eu tive, que eu estou retomando agora, é essa coisa da relação custo-benefício. Muito mais do que o custo, os benefícios que o produto leva para o cliente, né? Alguns diferenciais ali que vão além de desconto, além de beleza de embalagens. Quais benefícios? Tipo aquele brindezinho que se manda junto, alguma uma coisinha diferenciada, uma dedicatória, ou falar para o cliente que ele é exclusivo, algum diferencial que seja visível, né, no próprio produto, que ele sabe que ali ele vai ter uma coisinha a mais naquela experiência, né, além do preço e do desconto. Eu senti em algum momento de meu trabalho anterior algo nesse sentido, né? Com certeza. Gente, um dia, só para a gente pra eu enfatizar junto do seu exemplo, um dia eu fui comprar umas flores para minha esposa e eu fui na floricultura e era mais cara a flor do que qualquer outro lugar. Aí eu cheguei lá e falei, caramba e tal, mas é caro, né? A pessoa falou, a minha é cara. Eu falei, por que que é cara? Por que é mais cara? Porque a minha eu conservo no refrigerador, a minha é fresca. Eu tento comprar flor toda semana. A minha vai durar 1 ou 2 dias a mais do que as outras flores que tem no mercado.
tá? A minha é isso, a minha é aquilo, a minha é aquilo. A minha é mais cara, eu estou de acordo com você, mas tem um porquê de ser mais caro. Porque a minha tem um diferencial. Então, você acaba convencendo o cliente até mesmo a comprar mais caro o seu produto, porque tem um diferencial. Seja esse brinde, seja isso que você coloca para o agregado, mas seja o tratamento que você dá com o seu produto. Sabe, eu já vi pessoas que falam assim, olha, eu que gosto, assim, às vezes eu vou para academia e tal, né, eu tento ir para academia regularmente, você vai comprar creatina, a pessoa fala, não, a validade, minhas creatinas e minha validade é sempre daqui 2 anos, eu nunca tenho creatina vencendo agora. Ou então ração de cachorro, minha ração de cachorro nunca tá, porque tem gente que faz promoção de ração, assim, que vai vencer daqui um pouquinho. Não, não, a minha, assim, sabe, essas coisas fazem esse cara falar, caramba, você me conquistou. Você me conquistou. E eu vou comprar de você mais caro do que eu ia comprar, porque se eu compro lá na Amazon, em algum lugar, na rede, numa rede social ou qualquer outro lugar, talvez eu não sei esse tratamento que você dá, se você armazena o produto. Então, isso aí, sabe, Eliane, muito bom você ter colocado o quê? Essas coisinhas fazem até você vender um produto mais caro para a pessoa, se você tem esses diferenciais. E vocês estão preparados para ter esses diferenciais? Vocês têm diferenciais no produto de vocês? Vocês conseguem elencar isso, sabe assim, a pronta... E os vendedores de vocês sabem disso? As pessoas estão vendendo lá na ponta lá, que não é o dono da empresa, sabem disso? Sabem conseguir falar esses diferenciais? É uma dica super importante que vocês precisam ter em conta, tá? Então, eu acho assim, mais alguém quer contribuir um pouquinho? Bem, seguimos, Toninho. Então, só para finalizar, tá? Toda empresa tem que ter captação e recomendação. Vocês têm que trabalhar nesses 2 pontos, tá? Se tá só um dos dois, tá errado. Vocês estão deixando dinheiro na mesa, estão deixando de vender. Tem que ter gente recomendando. Se não tá recomendando, vocês estão fazendo algo errado. A pessoa só recomenda vocês se elas gostam de vocês. Se não gosta de vocês, não recomenda. Então, vocês têm que ter isso. Os 2 canais principais de vocês é captação, tem que buscar cliente no mercado mesmo, fazer marketing, fazer alguma coisa, fazer alguma ação, mas tem que também ter recomendação. Não tem como viver sem essas 2 coisas, tá? Uma faz a outra ser mais barata. A recomendação faz a captação ser mais barata. Então, vocês têm que ter esse ponto. E o terceiro ponto que recheia tudo isso é os clientes, que é o último ponto que eu falei. Os clientes que já compram de você têm que recomprar. Gente, se você começar a ver cliente que já comprou de você e não volta a comprar, tem alguma coisa errada, cara, não gostou do produto, a pessoa não foi tratada da maneira que ela gostaria. Então, tem que ter esses pontinhos, sabe? São indicadores do negócio de vocês. Quer crescer o negócio de vocês? Começa a ver esses indicadores, sabe? O pessoal recomenda, recomenda. Eu capto gente no mercado, capto. Os clientes que compram de mim recompram. Cara, tem uma, sabe? É como se fosse assim, é como se fosse o exame de sangue, sabe? Assim, você olha lá e vê lá o colesterol, vê não sei o quê, o hemograma ali, aí você depois vai lá e mede a pressão, aí vê a pressão também, depois você mede lá a glicose, vê a glicose, depois você mede lá o oxímetro e vê o oxigênio do sangue e tal. Ou seja, é como se fosse assim, sabe, a pressão arterial essas são os exames que vocês têm que fazer na empresa de vocês regularmente, tá? Toninho, o que você preparou para mim, Toninho? Muito bom, André. Acho que a gente pode passar aqui para o próximo, que eu acho que você tem mais uma dica, né? Sim, eu acho que a gente tem que o ponto da dica que eu abordei bem, né? Que é a confiança do cliente, né? Quando a pessoa vem. Mas enfim, a gente pode passar aqui agora que a gente pode pensar numa pergunta, tá? André, quando é que eu detecto que o cara tá só perguntando e ele não quer comprar? Como é que eu faço nesse caso, sabe? Como é que eu até mesmo convenço o cara a comprar se ele tá só perguntando de curioso, sabe? O que vocês acham, gente? Tem alguém aqui que tem alguma dica de o que vocês fazem quando vocês notam que o cliente entrou e pergunta daqui, pergunta dali, e vocês pensam, cara, esse cara tá interessado. E pergunta ali, pergunta ali, pergunta ali, pergunta ali, e você fala, rapaz, eu acho que essa venda aqui tá quase fechada. Aí o cara pega e vai embora. O que vocês acham? Tem alguém aí, o que vocês fazem nesse caso? Tem gente que, eu já ouvi gente falando assim, já detecta esse cara em menos de 1 minuto e já nem dou mais atenção e mando embora. Eu já vi gente falando assim, rapaz, eu já pelejei, já batalhei, já consegui converter em venda do cara que é curioso, que vem e tal. A gente tem que lembrar que esse cara tá curioso, esse cara tá interessado. E aí, gente, como é que a gente converte esse cara? Como é que vocês fazem? Fala pra gente aí.
Cada um de vocês tem um negócio diferente, a gente não é dono da verdade aqui, e a gente também não tem um monte de negócio igual vocês. Fala pra gente o que vocês fazem nesse momento, sabe? Que o cliente é curioso, curioso, curioso. Vai lá. Fala Ó, a outra pessoa aí. Adriana Eu vou aqui, a escolher gente um aqui, escolhe um aqui logo, Toninho, ou não? tem a Adriana, Daniel, Dinzeira, Joelna, Cristiane, Aí. Lucilene, Marluce, Shipposter Insano. Tem várias pessoas aqui que podem compartilhar exemplos. Eu gostei do nome Chipotle Insano, hein, cara? Deve ser algum negócio legal. Chipotle, você fala pra gente aí que negócio é o seu, cara? Será que tá aí, Chipotle? Chipotle? E tem também aqui o Jeanzeira. A Jeanzeira tem um diamante aqui. Jeanzeira, fala pra gente aí, que negócio é o seu? O pessoal tá. O O pessoal pessoal tá tá tímido hoje, hein? tímido hoje. Palavra. Vai, Eliane, Vai, bora. aproveita. Vai. Eu Vamos. diria assim, ter uma É seu escutativa para negócio, Helene. Fala pra gente entender seu negócio. Fala pra gente seu negócio. semijoias, bijuterias artesanais e semijoias, Que legal, que legal. com cristais também, cristais energéticos, né? Uma coisa meio para o lado mais místico. E eu entendi que é preciso Fala aí ver o nome qual do que é seu a negócio aí, para todo mundo saber necessidade. aqui. Fala o nome do seu negócio aí para todo mundo comprar de você. E pode falar, vai, que você está participando. Fala o nome do seu negócio aí para deixar o nome registrado aí para o pessoal. Tem até na rede lá, é a Toanda Artesanal. Como? Toanda Artesanal. O Ando Artesanal, galera. Aí, ó. Tá vendo aí? Vambora. E, assim, entender a necessidade do cliente, porque muitas vezes ele só fala que ele quer o produto, mas a gente não consegue identificar de cara se é para ele mesmo, se é para uso próprio, se é um presente, às vezes é um presente, mas ele está ali meio perdido, sem saber o que é que ele realmente pode levar para agradar uma outra pessoa. Então, é tentar se aprofundar mais nisso, para entender qual que é a real necessidade dele. Às vezes é para uso próprio, mas ele tem algum tipo de dúvida. E às vezes é um presente que ele também está meio perdido ali, tipo, o que mais agradaria a pessoa que eu quero presentear? E ali pode ser um ponto de fechamento ali fundamental, né? Entender, mas às vezes é uma coisinha, um simples detalhe. É mais ou menos assim que eu tenho sentido aí na minha pequena experiência. Sim, e eu vou dizer para vocês um ponto que vocês vão converter mais se vocês fizerem o que eu falar para vocês, tá? Vocês vão pegar um cara curioso, ele vai perguntar, 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 até certo momento vocês já vão detectar que ele não vai comprar, né? Ele fala assim, cara, eu tô tentando, ele não vai comprar. E você fala assim, me dá seu WhatsApp, que eu vou te enviar meu catálogo de produtos e você olha na sua casa com calma. E se o seu catálogo de produtos estiver bem organizado, ele vai olhar com calma em casa, vai ver o profissionalismo que você colocou e ele vai voltar a comprar de você. Agora, se você deixar ele sair da sua loja, cheio de dúvida, cheio de curiosidade, e você não fizer nada para reter esse cara, aí esse cara realmente virou só um cliente curioso e ele não passou de estatística de um cliente curioso. Então, gente, faz isso. Toda pessoa que entrar na sua loja, falar com você, ligar para te perguntar uma coisa, fala assim, olha, peraí, me dá seu WhatsApp aqui ou seu e-mail, que eu vou te mandar um negócio aí para você ver todos os produtos, tá? Não vou ficar te perturbando não, mas eu vou te mandar todos para você ver todos os produtos, e aí você tira todas as suas dúvidas. Meus produtos têm todas as descrições, todas as fotos, você pode ver tudo aqui, toda a minha gama de produtos, você quer colar, tem colar, você quer brinco, tem brinco, você quer isso, você quer aquilo, tem pedrinha de diamante, não sei o que, né? Tem tudo aqui, você pode acessar. Agora, gente, vocês não têm um catálogo de produtos, se vocês não conseguem mostrar o produto de vocês fora da loja de vocês, aí essa captação fica cada vez mais difícil. Então, essa é uma dica de que você pode fazer quando você pega um cliente curioso, tá? E ver isso. E tem também aquele cliente emocional que entra, né? Um cara que é super emocional, que ele só aceita se você der aquele carinho para ele, só aceita se você der aquela atenção exclusiva para ele. Esse cliente, ele tá muito mais na conexão humana do que às vezes até no produto. Tá? Então, tem que detectar se esse cara fala, cara, esse cara é curioso? Não, não é curioso, esse cara é emocional. Então, esse cara precisa de uma pessoa. Aí, aquele momento, sabe, gente, que eu já presenciei muitas na minha vida, que assim, às vezes a gente via, eu venho da área de comércio, minha família tem muitas pessoas de comércio, eu já vi isso acontecer muitas vezes, que é a hora que o dono tá ali sentado, sabe, o vendedor tá atendendo, aí de repente o dono observa, sabe, aquela conversa e fala, cara, agora precisa de eu ir lá para dar aquele tchanzinho.
sabe? Talvez tratar ele com um pouco mais de carinho, talvez dar um desconto a mais que o vendedor não consegue dar o desconto a mais. Talvez falar algo para ele que ele possa se conectar. Às vezes ele quer falar e quer ser importante, quer falar com o dono, e às vezes você chega lá e você tá falando com o cliente. Gente, isso acontece demais, aquele cliente emocional, sabe? Então, essa pessoa, você tem que dar um tratamento especial para ela, porque ela compra fácil, mas ela tá tipo te colocando em prova, sabe? Ela tá colocando você se você tá preparada realmente para dar um atendimento. Tem pessoas que pensam assim, se você decidiu abrir empresa, você tem que estar preparado. E se você decidir abrir empresa, você tem que atender o cliente bem. Tá? Ele é muito melhor do que. Ele é muito ele é melhor de comprar do que o cara que é indeciso ali, que é o curioso. Porém, ele só necessita que você dê aquele empurrãozinho, sabe? E por terceiro, por último, você tem aquele cliente que é o cliente decidido, né? Esse aí, cara, ele já veio já. Normalmente o cliente decidido vem recomendado. Por isso que é poderosíssimo a recomendação. Então, esse cara vem recomendado. Esse cara já vem decidido, ele sabe o que ele quer. Ele quer só falar de preço. Ele quer falar de preço, ele quer fechar, quer saber se pode pagar no cartão, se pode pagar na maquininha aí, tem a maquininha para fechar o cartão, se não tem. Então, esse cara já quer saber disso, ele já sabe o produto que quer, ele já sabe as descrições, ele já leu, a pessoa que já recomendou para ele já vendeu para ele o produto. Esse cliente, não adianta você ficar tentando se conectar emocionalmente com ele, você vai atrapalhar a venda. Não adianta você tentar ficar falando, ele já deu sinais para você de que ele já entende do produto mais do que você imagina. Esse cliente, ele quer uma velocidade no atendimento. Ele quer praticidade, ele quer saber que você é eficiente. Enquanto o outro cliente quer conversar. André, mas e aí, o que eu faço? Tem cliente que passa na minha loja lá conversando meia hora por dia, 1 hora, se eu falar com todo mundo, eu perco a venda. Esse é o ossos do ofício, né? Como a gente diz, né? Às vezes vai ter que realmente... Só que tem que pensar que esse cliente emocional, ele recomenda mais que os outros todos, tá? O outro cliente, que é o decidido, ele muitas vezes não fala de você, tá? Agora, o emocional, quando ele se conecta com você, ele fala de você. E o outro primeiro cliente, que é o indeciso, que é o curioso, aquele cara, se você manda coisas para ele, ele vai ler tudo, ele vai ter curiosidade de ver tudo, porque esse cara é curioso, e esse cara, então, gente, cada clientezinho desse, então, a nossa oficina de hoje é isso, gente, é simples, pode parecer que é simples, mas a gente não faz isso no dia a dia. É simples você conhecer da onde veio o seu cliente? Não é simples. É fácil falar, mas não é fácil executar. Então, é uma dica que eu deixo para vocês hoje aqui, que faz toda a diferença. E assim, aumenta 10, 20, 30, sei lá quantos por cento, mas vai aumentar uma certa porcentagem das suas vendas só de você conseguir se conectar com esse cliente nesse momento, tá? Então, a dica prática é isso. Falou com o cliente certo do jeito errado, a venda engargala e não vende. Falou com o cliente certo do jeito certo, cada cliente de um jeito. Se você tem essa sensibilidade, você vai conseguir fechar mais venda do que você está fechando hoje. Mais algum ponto, gente, que vocês queriam comentar, ensinar para a gente, contribuir com a gente? Bem, já deu aqui 40 minutos, 42 minutos. Eu fecho finalizar, né, Toninho? Acho que a gente tem agora coisas que só o dono sabe, ou só o dono sabe treinar bem, tá? Que é aquele plus, tá? O algo mais que você pode fazer, que é o quê? Combinar os produtos, sabe? A Eliane tem lá colar e sabe que todo mundo que compra o colar, compra o brinco. Aí você fala, isso é fácil. E Eliane, e quem compra colar e brinco? Qual outro produto que pode entrar junto do colar e brinco? Que você sabe que pode combinar, que você sabe que tem um tchan. Esse ponto é o ponto que vocês podem dar o plus a mais da venda, tá? Assim, eu já consigo conectar bem com o cliente, já mostrei meu produto da maneira correta, já mandei meu catálogo de produtos para ele já tem tudo isso, tá? E aí vocês nesse momento, vocês conseguem chegar o cliente na frente, você detectou se aquele cliente é um indeciso, se aquele cliente é o curioso, né? Se aquele cliente é o prático, aquele cara que quer comprar e ir embora, aquele decidido, ou então se aquele cliente é um cliente emocional, beleza, já conectei, já sei quem é esse cliente, já sei como falar com ele. Agora, eu quero saber como eu vendo um pouquinho mais para ele. E essa venda de um pouquinho mais, gente, é os produtos semelhantes, produtos complementares, aqueles que se encaixam com o outro, que às vezes o vendedor não fala. Às vezes ele vem tão decidido comprar uma coisa, que você fala assim, esse cara é o decidido, esse cara eu não posso falar com ele não, que ele quer só comprar. Mas às vezes você pode falar assim, e esse? Ele fala, tá, esse também é legal, eu não tinha pensado. Tá bom, também quero. Beleza. Esse cara é um cara muito mais esperto nesse, só que falta aquele input
de você colocar aquele, sabe, aquela luzinha ali no momento ali que o empreendedor tem, que ele fala, e esse produto? Você não lembrou desse produto. Então, esse é um ponto que eu coloquei Batatinha aqui. por R$ 1 no McDonald's. A batatinha por R$ 1 a mais no McDonald's. Exatamente. Exatamente. Então, assim, esse é um ponto que eu queria deixar para vocês hoje. A venda está num detalhe. A venda não tá. Quem vende sem detalhe é o grande varejista. Esse vende sem detalhe nenhum. Ele compra o produto e bota na prateleira para vender. Você vai lá no supermercado e compra, tá? Esse vende sem detalhe nenhum. E ainda tem muito detalhe, tá? Assim, tem estudo que vocês não têm ideia. Para você saber que um produto está na prateleira, perto dos olhos, ali, e o produto está lá embaixo na prateleira, aquilo tem um estudo, tem câmeras para ver aonde você olha para a prateleira. O grande varejista tem tecnologia que a gente não tem, óbvio. Mas ele não tem uma coisa que a gente tem, que é essa riqueza de detalhe, ele não tem, ele não dá conta, porque ele não está falando com o cliente todo dia. Então ele usa tecnologia, então ele fica impessoal, né? Então ele não consegue, talvez, captar aquele ponto. Então a venda, gente, está no detalhe. Olha para esses detalhes, anota esses pontos, sabe? Revisa essa aula, anota esses pontos. Tenta identificar o cliente. Se tem outro tipo de cliente que eu não mencionei aqui, igual eu falei para vocês. Vocês sabem no negócio de vocês, eu não conheço de todos os negócios, mas a gente sabe que a venda está nos detalhes. A gente tem depoimento de cliente todos os dias que fala isso, cara. Tem catálogos nossos da Red Hat, a gente é uma plataforma de catálogo profissional, né? Então vocês podem fazer o catálogo de vocês, é gratuito, e pode fazer o catálogo na Red Hat. Então, tem clientes que relatam, cara, quando meu catálogo está muito bem feito, eu vendo mais. Quando meu catálogo está mal feito, eu vendo menos. Então, acho que o catálogo de produtos é o ponto que você olha e fala assim, quanto mais detalhes você tem do seu produto, só você sabe falar desse seu produto que tem a diferencial. Eu garanto, vocês vendem até mais caro o produto de vocês do que a concorrência, se vocês olharem por detalhe, tá? Bem, a aula de hoje foi isso. Se alguém quiser contribuir mais 1, 2 minutinhos aí, por favor. Estamos aqui várias pessoas vão ver essa aula e vão ver o depoimento de vocês, vão aprender com vocês. Por favor, fiquem à vontade. Toninho, o que você achou? Olha, eu acho que hoje você trouxe ouro aqui, André, porque o que eu te tirei é assim, que não é sobre ter muito dinheiro, né? É sobre você conhecer seu cliente. E se você entende, né, o jeito dele, a forma certa de você abordar, sabendo de onde ele veio, fazendo as perguntas certas, a venda ela acontece naturalmente no detalhe, né, que é o que você trouxe. Então, o que parece aqui do que você trouxe, tentando fazer uma recapitulação, é que cada cliente é um mundo diferente. Então, se a gente aprende a falar a língua de cada um, muitas vezes a gente vai conseguir converter a venda. Então, se eu vendo marmita, às vezes eu posso ter um cardápio para um tipo de cliente que já comprou e um cardápio diferente para o que está conhecendo agora. Mas eu adoraria ouvir aqui, pessoal, a gente ainda tem mais uns minutinhos para fechar. Eliane, fica à vontade se quiser contribuir, outras pessoas chegaram aqui agora. Adoraria ouvir vocês aí, aprendizados, dúvidas que vocês tenham, perguntas que vocês tenham para a gente. A gente está aqui para ajudar vocês. Ó, aí a Tisa falou aí que quer falar, ó. Não sei se eu peço, não pronunciei. E Elitiza. E Elitiza, fala pra gente aí, pronuncia seu nome correto aí pra gente aí. O pessoal tá Opa. mais. E Elitiza, Wellington, Vanessa, que foram pessoas que entraram agora. Vocês querem contribuir aqui? Oi, boa noite. Eu cheguei ainda há pouco. Não consegui chegar antes. O que eu pude ver rapidinho que você estava falando em relação quando a gente envia, né, orçamento para os clientes e muitas vezes ele não fecha. Acontece isso muito comigo. Eu coloco muito lá no Marketplace do Face. Então, um exemplo, às vezes é 10, 15 orçamentos e às vezes dois fecha. E aí eu até fiz uma promoção mês passado, esse mês, que um kit aniversário, né? Que se o cliente cada mês, né? Não pular, né? Cada mês, comprar todo mês, né? Ali o aniversário um mês até o 10º mês, né? Da criança. Aí eu coloquei que o 11º por minha conta, né? Até lancei essa promoçãozinha. Aí até que assim, saiu esse mês agora, eu consegui fazer 3.
Aí eu vou tentando assim ver umas táticas, né? Umas estratégias aí para poder conseguir venda. A tática nesse caso, se você está usando o Marketplace lá, o Instagram, é tentar ser pessoal, tentar se conectar com o cliente de alguma maneira. Se você vai para anúncio normal, anúncio como qualquer pessoa, a pessoa É vai tratar normal, você. não é pago. Eu sei, mas, por exemplo, se você, por exemplo, a pessoa que está no Instagram, ela tá cheia de dúvida, ela tá te chamando na mensagem. Se você tem mensagens padrões, se você não conversa com a pessoa, não tenta ali bater um papo com ela, chamar ela para WhatsApp, talvez conversar com ela mesmo para tirar as dúvidas, é aquilo que eu falei e volto a repetir. O tato pessoal ganha da concorrência, tá? Não tem jeito. Então, se você está tratando ela como um produto normal, ou você está vendendo um produto como se fosse um marketplace de qualquer pessoa que você está na Amazon, você não sabe nem que está te vendendo, você vai estar concorrendo com pessoas da Amazon que muitas vezes tem até preço mais barato que o seu. Agora, mais caro, mais barato tem que o seu, e até mais caro também, tem tudo quanto é preço, mas mais barato que o seu. Agora, se você trata essa pessoa com mais personalidade, é muito mais fácil. E se você coloca as vantagens do seu produto, você faz o quê? Você faz roupa para criança? O que que é? Eu tentei. É kit de aniversário, bolo, docinho e cupcake. Só Ah, não tá. faço outros doces em geral. Mas aí eu vi que esse kit estava saindo mais com frequência. Mas aí eu queria que fosse tipo assim, continuação, né? Não de repente o cliente no quarto mês, aí depois não encomenda mais, ou de repente o orçamento, né, não deu naquele mês, aí para ser recorrente. No Sim. caso, ele ia até o finalzinho. E você detecta de onde vem esses clientes, por exemplo, eu suponho que um cliente que compra seu produto, alguém já experimentou seu produto. É muito difícil a gente comprar um produto de comida Sim. se alguém não me falou ou se eu já não fui numa festa de alguém e experimentei. Então, acho que os canais das pessoas que vêm para você fui na festinha do filho do Antônio, comi um docinho, gostei, falei, Antônio, de quem você comprou? Ah, comprei da Vanessa. Beleza. Uhum. Ah, não, e aí, então outra pessoa, você quer comprar docinho? Vai lá, fala com a Vanessa, que a Vanessa é muito bom o docinho dela. Então, eu suponho que o seu negócio, ele tem muita recomendação, muito mais do que captação, inclusive. Sim, Então, ou sim, seja, sim. se você não detecta de onde veio, Uhum. talvez, esse é um ponto. É, Muitas- eu procuro assim, depois, né, que o cliente compra, primeiro, quando ele vem até mim, né, que eu Uhum. dou lá o número do WhatsApp, eu sempre pergunto, né, se ele, de repente, veio por indicação, alguém indicou ele, ou ele veio do Instagram. E algumas vezes eu consigo identificar, né, de onde ele veio, mas muitas das vezes não consigo. Aí Sim. eu sempre pergunto se foi por indicação, pelo Instagram, no Face, aí ele sempre dá esse feedback. E depois também da compra, eu costumo mandar mensagem para pós-venda, né? Para saber o que ele achou, se estava tudo certinho. Aí eu tenho feito isso também, esse trabalhinho de casa, né? Para poder até saber, né? Se eu estou acertando, se eu estou errando, onde posso melhorar. Mas detecta rapidamente de onde ele veio, tá? Quem indicou, como indicou, detecta Tá rapidamente que você certo. pode tratar muito melhor ele se você souber de onde ele veio. Entendi, tá bom. Obrigada. A gente tem aqui com a mão levantada aí a Elitza e depois a Joelna. Quer falar, Elitza? Estou pronunciando certo seu nome? Sim, oi, boa tarde. Boa tarde. É um prazer. Sou muito grata. Agradeço a Deus primeiramente por oportunidade, né? Eu estou escutando a amiga né, presente a recomendação que você está fazendo, né? Porque nós não podemos tratar a nosso cliente como produto. Não, 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 não. A nosso cliente nós temos que tratar como uma joia muito preciosa, né? Então, eu vendo bolo confeitado. É a oportunidade que me deu o Brasil, moro aqui na Boa Vista, tenho muitos anos morando aqui, meus filhos são brasileiros, e agradeço a Deus, só que quero avançar mais, né? Quero alcançar meus sonhos, ter meu local, minhas coisas. Mas eu aprendi com você que nós temos que pensar grande, não pequeno, ter mente grande. Assim nós somos pequenos, mente grande. Eu faço bolo, e graças a Deus, assim, eu me conheço, hago kits de festa, e graças a Deus, com indicação que você andava,
não sei falar muito bem essa palavra que você fala, lo que você é ensinado, eu executado, e me ha ido bom, né? Meus produtos vêm de uma festa, ai, de quem é esse bolo? Quem fez esse cake? Quem fez essa gelatina? Eu, a menina Milagre, ou Letícia, aqui está o seu número. Eu constantemente falo com meus clientes por WhatsApp e por Instagram, né? Qualquer coisa, meu amor, estou fazendo este mês, vou fazer uma promoção. Vou fazer assim, vou fazer uma gelatina de abacaxi, gelatina de chocolate, qualquer coisa, né? Então, eu o que quero é impulsar mais na frente, ter meu próprio negócio. Eu trabalho em casa. Então, essa é o que oportunidade de seguir mais na frente, né? E tomando o conselho que você dá e o que nos ensina, como fazer orçamento e sacar nosso valor de nosso produto. Também aprendeu de você. Que legal. Você é da onde, Elitsa? Você é de qual país? Boa Vista, Roraima, Boa Vista, Brasil, Não, mas em Boa você Vista. fala um pouquinho de espanhol, né? Mas você hã? Graças a Deus, é meu filho, né? Estava buscando ele na Ou escola. seja, você está em Boa Vista, Me- mas você é brasileiro ou é de algum país da América Latina? Não, eu sou da Venezuela. Só que Da aqui, Venezuela. me, Uhum. sim, da Venezuela, só que Deus, ele então, Ele é brasileiro. meu filho é meu Uhum. ajudante. Esse é meu ajudante. Outro, Sí. ele é brasileiro, sim. Qué bueno, Meus qué filhos bueno, são qué bueno. brasileiros. Que bueno. Eu agradeço muito. Só que quero seguir impulsando, né? Para frente, em nome de Deus, que me dê Eu quisiera um crédito para comprar coisas mais grandes, um forno mais grande, uma mostrador, uma geladeira essa mostradora, né? Para mostrar os produtos, mas nós temos que ir para frente, seguir lutando, né? Que bom, que bom. Que Sim, foi. legal, Elitsa. Elitsa, seja muito bem-vinda à nossa comunidade. Eu não sei se você já teve a oportunidade de explorar todas as opções que a gente pode te ajudar, mas a gente tem mentorias exatamente para te ajudar. Você pode conversar com o mentor para a gente tratar desse seu plano de crescimento. A gente tem opções de Amém. acesso a microcrédito exatamente para que você consiga trocar um forno, enfim, acho que tem muita coisa legal que a gente pode te ajudar. Sim, graças a você, a indicação de você. Eu tinha Instagram, mas já coloquei mais produtos por Instagram, já me conhece por Instagram, graças à indicação que você me ha dado, né? Estou muito agradecida, porque há pessoas que não ensinam a nós, né? Há que falar a verdade, a vezes muita xenofobia, né? Só que eu não hago caso a isso. Vou para frente. É isso aí. Muito obrigado. Joelna, Tá, tudo obrigada. bem? Você está por aí? Olá, vocês estão me ouvindo? Opa, estamos sim. Pronto. Eu comecei em junho, né? Então tá com 4 meses, 3 meses e um pouquinho aí que eu comecei com uma loja online de roupas fitness feminina e fabricação própria, enfim. E estou seguindo sempre a base de vocês, sempre tem ali os insights que a gente pode pegar. Hoje eu tenho um site e tá vendo muito pelo Instagram também. Ainda o site está meio que assim, eu não sei o que é gargalo que está acontecendo naquele site que não estou conseguindo converter como eu queria. Tem muitos visitantes, sempre tem uma média ali de 50 pessoas visitando por dia, 30, e as vendas nem chegam nem assim, não são muito boas pelo site. Por Instagram sempre vem, e o WhatsApp também. E aí, tipo, a minha maior insegurança é justamente quando você fala o preço, você vem no WhatsApp, printa a foto no Instagram, ou então no site, aí pergunta se é esse preço mesmo, se pode dar, enfim. E aí você quer logo dar um desconto quando fala o preço, é R$ 100, mas posso dar desconto de primeira venda, sabe? Assim, você fica naquela vontade de
para ver se a pessoa fecha, para ver se a pessoa não foge do papo quando você fala o preço. E aí, eu sei do valor que tem meu produto, né? É um valor que, tipo assim, eu vou atrás no tecido assim, do que tem melhor do mercado hoje, graças a Deus, eu tive muita pesquisa, muito estudo para e conseguir investir nessa qualidade, sei do preço do produto, tenho facção própria, então, assim, tudo isso agrega o preço no produto. E o meu preço, ele não chega nem aos pés, está muito, muito, muito abaixo do que o mercado vem no mundo fitness hoje, que a gente sabe que está em ascensão demais, né? Então, assim, eu também não vou colocar, tipo, com 4 meses de loja, eu também não poderia colocar um preço também já para competir com grandes marcas que estão por aí no mercado. E aqui em Fortaleza, Ave Maria, o povo gosta de correr, é uma área que tá todo mundo correndo, beach tênis, muito jogo na praia. Então, tem muitas marcas nascendo todo santo dia. E aí, o meu medo é esse, eu preciso aumentar o preço, eu preciso aumentar aqui tantos por cento, eu não sei de onde eu consigo tirar, se é no frete grátis, se é num desconto ali de, sei lá, um desconto a mais no fim do mês para poder lançar uma promoção de 2 dias de frete grátis ou um desconto de 10% em peças que não saíram ainda. Enfim, é muito ruim esse negócio de você ficar nessa insegurança. Não sei se isso é só comigo que acontece, porque eu estou começando, mas quando você falar o preço e você ficar naquela insegurança. Às vezes você sabe que o cliente vai pagar aquele valor, você às vezes conhece o cliente, tal, você vê que ele vai pagar, que ele está interessado, aí você fica, não, então eu vou aqui, vou dar um desconto para ele, para acabar logo o assunto, ele pagar e acabou, entendeu? Joana, isso é um ponto super importante, super, super, assim, valiosíssimo que você está falando. A gente tem mais de 200 mil catálogos, tá, em 25 países, catálogos que eu digo, é como se fosse um site, como se fosse um e-commerce, um catálogo de produtos, e as pessoas, tem um montão de pessoas que não conseguem gerar tráfego, não conseguem gerar venda, e um montão de pessoas que conseguem gerar venda, tá? Então a gente começa a conversar com eles e aprender. E talvez eu traga uma lição para você aqui, talvez um pouco da nossa experiência, tá? Uhum. Você teria coragem de comprar num site? Eu vou te perguntar e você me responde, tá? Você teria coragem de comprar um produto num site que você não conhece a pessoa, e o preço desse produto tá tipo 30% mais barato? Você teria coragem de comprar no site? Eu pensaria várias vezes antes. Então, ou seja, a mesma coisa que eu estou te perguntando é o que o seu cliente está pensando de você. Normalmente um site, normalmente um e-commerce, normalmente ou você tem uma marca forte para a pessoa confiar em você, para saber o seguinte, eu vou botar meu cartão ali, e daqui depois que eu boto o cartão ali, a pessoa vai me enrolar, o produto vai chegar, e se o produto chegar e tiver com problema, a devolução é fácil. Você tem que pensar que na cabeça do seu cliente, ele está pensando nisso. Então, do mesmo jeito que eu falei para todo mundo aqui, conhece de onde está vindo seu cliente, imagina as pessoas estar chegando dentro do seu site, ou dentro do seu e-commerce, dentro do seu catálogo, tá? De produtos. Se a pessoa, ela te conhece, ela foi indicada, ou top. Ela sabe que quem recomendou tá tipo sendo avalista. Ó, eu compro dela, ela é de confiança, tá lá no bairro tal. Eu já comprei dela, ela enviou direitinho e tal. Como é que a gente pode resolver um pouco disso, tá? Depoimentos e avaliações. Então, se você tem 0 avaliação, 0 depoimento das pessoas, se a pessoa vai no Google, você tem 0 avaliação, 0 estrela. Então, a pessoa que não te conhece, ela vai ser movida pelos depoimentos e avaliações das outras pessoas que comprou de você e que aparentemente também não são amigos de você, tá? Seus amigos. Mas, normalmente, um site é como se funciona, um site como o seu funciona muito mais para os seus clientes atuais ou para as pessoas que são recomendadas do que para um cliente novo. A não ser que você seja muito precisa nas avaliações, nas descrições, na onde você está. Como que você gera confiança na pessoa de não comprar a Amazon? Eu compro na Amazon e se a pessoa me enrola, a Amazon me devolve meu dinheiro e garante a compra. E o seu site que eu não te conheço? Eu até achei você no Instagram, até achei legal. Então, por que seu Instagram converte mais do que o seu site? Porque o seu Instagram tem prova social, tem um monte de amigos conectados, tem um monte de pessoas que comentaram o seu post, vê você recomendando um post. O Instagram tem data, a pessoa bate o olho no Instagram e fala assim, essa pessoa está trabalhando no Instagram? Tá.
A última postagem dela foi quando? Foi tanto. A postagem que ela fez, alguém comentou? Comentou. Deixa eu ver as postagens antigas dela aqui. Agora, você imagina se nos seus produtos tem ali os comentários, sabe? De 1 ano atrás, de 4 meses atrás, de 6 meses atrás, de 2 meses atrás, e a pessoa começa a ver que as pessoas compraram no seu site e foi bem atendido. Olha, eu recomendo. Eu lembro do Mercado Livre lá no comecinho, sabe? Lá no comecinho, assim, que você só comprava no Mercado Livre se você estivesse vendo as recomendações das pessoas. Eu comprei, o vendedor é atencioso, o vendedor entrega bem, tal, tal. Então, para gerar prova social, a gente chama de prova social, né? Para gerar essa reputação online digital, como vocês querem chamar, você tem que ter isso no seu site, senão você não vai vender. Não tem jeito, não é só você, é todo mundo, tá? Todo mundo que não consegue gerar essa reputação, que não consegue chamar o cara no WhatsApp, que não consegue ter a personalidade, a pessoa vai lá na Amazon comprar. Então, esse é um ponto importante, tá? Então, assim, você tem que conseguir gerar essa confiança, senão a pessoa vai olhar e fala assim, eu não sei se você é uma golpista, se você vai me enrolar, se você vai me devolver o produto, se você, sabe, se eu vou passar um cartão, vai clonar meu cartão, sei lá o que a pessoa pensa na ponta lá, mas se ela não te conhece, a única maneira de gerar a venda, de aumentar suas vendas, é você aumentar a sua reputação social dentro do canal que você está fazendo. E o Instagram, normalmente, ele tem isso, porque se você manter o Instagram, você vai conseguir. Entendi. Entendi, faz sentido, total, real mesmo. Sim. Assim, ainda no site, muitas que compram, vem gente que eu não conheço e que recompraram e várias vezes até, por num mês, compraram muitas vezes, mas elas, né, não chegaram a avaliar. E, tipo, as pessoas que eu conheço, que são minhas amigas também, eu vou ver se eu consigo trabalhar essa... Outras pessoas para recomendar você, para comentar seus produtos, vai lá no Instagram, comentei para mim, você gostou do meu atendimento? Você comenta, se a pessoa gostou, ela vai comentar. E ela comentando, e se aquilo parece ser verdade, aquilo atrai mais pessoas para confiar em você, que tem pessoas assim que são ultra mega desconfiadas, tá? Que não vai comprar de jeito nenhum, a menos que ele vai lá pessoalmente na sua loja e ver você, entendeu? Sim, E tem sim. pessoas que falam assim, vou dar um voto de confiança, porque Ciclano, Beltrano e Fulano falou bem dela aqui, e parece ser verdade, eu vou comprar para ver. E de preferência, o cara compra um produto mais barato, porque se alguma coisa acontecer, ele toma um prejuízo mais barato. Chegou bem, chegou bacana e tal, atendimento top, aí o cara deslancha. Agora, enquanto você... E também essa parte, tá? O seu catálogo aí tem que estar com os produtinhos também, mais fáceis de comprar para que a pessoa também comece a provar primeiro, porque o cara é cliente novo, ele tem que confiar em você, né? É um namoro ali, é um relacionamento entre comprador e vendedor, e o cara quer saber se você é de confiança, entendeu? Entendi. Show de bola. Obrigada. Beleza. Pessoal, adorei que a gente teve muita pergunta agora no final. Essa mentoria coletiva aqui foi top. Queria mais uma vez agradecer pela presença de todo mundo. Muito bom ter vocês aqui perguntando, interagindo. Gostaria mais uma vez de convidar todo mundo a participar sempre dessas oportunidades aqui no Impulso. Para quem não tem um mentor, se inscreve aqui, a Sofia mandou o link. A gente pode marcar mentorias regulares com vocês para a gente ajudar nos desafios que vocês têm. A gente tem uma série de cursos, certificados que vocês podem tirar, obter microcrédito com taxas muito menores que de mercado. A gente está aqui para ouvir e servir vocês. Então, mais uma vez, queria convidar todo mundo a interagir na nossa comunidade, pode nos procurar, a gente vai lá conversar com vocês, entender o que cada um precisa. A gente vai ter uma pesquisinha de satisfação que a gente vai enviar, que a gente vai adorar pegar a opinião de vocês. E, mais uma vez, queria agradecer ao nosso parceiraço, André, por mais uma aula, essas dicas de ouro aqui incríveis que você trouxe para a gente. E já estou muito ansioso para o próximo. Você quer dar um spoiler aí, André, do que vem pela frente? Achei que tá vindo agora duas, três matériazinhas boas aí pra gente saber, tá? Uma delas vai ser a retenção dos clientes. Eu acho que vai ter outra parte que eu vou falar para vocês, um pouquinho da logística, entrega, que vai bem aí junto do que a gente já falou hoje, tá? Que isso aí é um dos pontos que gera muita reputação. Vou trazer algumas dicas legais para vocês fazerem isso de maneira mais barata, mas que também gere reputação. E eu acho que o próximo passo aqui é a gente falar um pouco de ferramentas também, que a gente vai falar agora nas próximas aulas, mas sim, tem bastante coisa, tá? Se vocês não perdiam não, porque tá acabando,
Acho que tem mais umas 2 ou 3 só, porém a gente tem agora a parte mais legal ficou o final. Tudo tá legal, mas eu acho que tem algumas coisas importantes aí. Uma duvidazinha, por favor. Eu tinha catálogo da Claro. Rede que eu acabei desistindo, eu abandonei. Como que eu faço para reconectar, para resgatar? Só pedir para resgatar a senha, vai chegar a senha no seu e-mail e você pode ter acesso de novo. Só se você lembrar do e-mail. Se não lembrar, chama amanhã a gente no suporte, fala, olha, eu tô aqui na oficina com o André e o André pediu para falar com você, chama a Clarinha e a Clarinha vai te ajudar e vai recuperar para você. Beleza, obrigada. Obrigado você. Pessoal, uma É isso, ótima pessoal. noite. Obrigado mais uma vez. Assim, só para falar a gente não é dono da verdade, a gente tenta trazer para vocês um pouco de experiência, então vocês possivelmente sabem muito mais do que a gente das coisas que passam no dia a dia com vocês. O que a gente traz aqui é algo para tentar ajudar, tá? E ser útil. Pega o que a gente falou que é legal, aproveita. Pega o que a gente falou que não presta, joga fora. E aproveita só o que é bom. Porém, a gente tenta fazer o melhor aqui para que vocês possam ter um pouquinho mais aí de dicas aí de como aproveitar um pouquinho essa oportunidade, tá? Conto com vocês nas próximas e obrigado por ter ouvido a gente aí e espero que vocês tenham gostado.